Quando eu me mudei para esse apartamento, tinha um ajudante de mudança que estava me ajudando a carregar os livros aqui. E ele perguntou: você já leu todos esses livros? Ele devia estar cansado de carregar o peso do conhecimento, porque uma estante de 1 metro cheia de livros pesa mais de 100 quilos. Pois é, eu sei que quando eu trabalhava com arquitetura, as coisas mais pesadas que uma laje tinha que suportar era água de piscina e livros em bibliotecas. Mas eu fiquei meio intrigado com a pergunta dele e não soube responder na hora, porque me veio uma outra pergunta, que é: o que significa ler um livro? Ué, mas ler não é ler todas as páginas de um livro do começo ao fim, em sequência linear? Se for isso, então não. Eu li poucos desses livros completamente. Mas se ler significa conhecer os argumentos centrais de uma obra e se apropriar das partes que importam para o que você está estudando e escrevendo, aí sim, eu li essa estante inteira e muito mais. E aí é que tá o problema. A gente cresce pensando que livro bom é livro lido na íntegra. E essa ideia funciona perfeitamente para literatura, onde cada palavra importa para ter uma experiência completa da história. Mas para livros de não ficção, a coisa não funciona muito bem assim. Isso não é problema para mim, que faço leitura dinâmica e leio 3 livros por semana. Mas eu não tô falando de leitura dinâmica, que muitas vezes é superficial e tende a ser vendida como um milagre, mas de uma habilidade que quem trabalha com pesquisa acadêmica como eu desenvolve, de sondar uma obra com calma e ao mesmo tempo pressa e conseguir de alguma maneira encontrar os capítulos e as passagens que mais interessam para um determinado propósito, sem precisar ler o livro inteiro. Assim como outros estudantes e pesquisadores, eu acabei aprendendo a fazer isso na marra, na prática, no curso de Ciências Sociais e mesmo na pós-graduação. Porque existem muito poucas demonstrações de como fazer isso ao longo dos cursos, mas a gente acaba fazendo isso o tempo inteiro. Na graduação, por exemplo, a gente lê pouquíssimos livros na íntegra. A gente está sempre discutindo capítulos de livros, pedaços de livros. E quando a gente está fazendo pesquisa propriamente dita, é a mesma coisa. A gente se apropria dos livros de uma forma muito interessada, motivada por algum outro texto que a gente está escrevendo, alguma pesquisa que a gente está realizando. Então, nesse vídeo eu vou fazer uma demonstração na prática de como se apropriar de um livro rapidamente, como encontrar as passagens que mais te interessam e como conseguir ter segurança suficiente para se apropriar dessas passagens e poder citar elas em outros trabalhos, mesmo sem ter lido a obra inteira. Um adendo que eu queria fazer depois da gravação, gente. Por favor, não pensem que não existem livros que a gente não tem que ler na íntegra, cuidadosamente e até várias vezes. Tudo depende da importância que cada obra tem para o trabalho que você está realizando e para os seus interesses de modo geral. O nosso foco aqui vai ser numa espécie de pré-leitura, ou na habilidade de surfar rapidamente por um texto e encontrar essas passagens, né? Então quer dizer que você é surfista. Tá dando onda, isso? Uma sequência natural dessa atividade seria grifar o texto e fichar ele. E para esse segundo momento, a gente já tem um vídeo aqui no canal. Se você quiser conhecer, pode clicar aqui no link acima. E para o exercício de hoje, a gente vai conhecer a versão em português dessa obra maravilhosa chamada Making, escrita pelo antropólogo britânico Tim Ingold, que é um dos mais importantes da atualidade. Ele é conhecido por ter uma abordagem fenomenológica dos processos que envolvem seres humanos, ambientes e cultura material, enfatizando o modo como a gente se engaja no mundo através da prática e do engajamento corporal. Então dá pra ver o quanto esse livro é interessante, não importa qual atividade que você desenvolva na sua vida. Esse livro é muito importante aqui pro canal porque é uma das principais referências que eu usei para designar o método de estudos que eu tô apresentando aqui no canal como morfogênico. Ele vai desenvolver uma noção do que é morfogênese aqui nesse livro. Eu escolhi esse livro também porque eu li ele há bastante tempo. Não vou consultar os grifos que eu fiz na versão em inglês, nem o fichamento que eu tenho escrito sobre ele. E como eu li ele há muito tempo, vai servir para a gente fazer uma simulação do que seria conhecer uma obra pela primeira vez. E se você se interessou por esse tema, eu te convido a se inscrever no canal, porque aqui a gente fala muito sobre aprendizado e desenvolvimento de ideias para estudantes, pesquisadores, profissionais e todo mundo que busca desenvolver suas ideias de forma crítica e criativa.
Então, gente, e logo de cara eu queria apresentar algumas premissas ou técnicas que a gente vai usar para fazer esse exercício. Bom, em primeiro lugar, a gente está buscando a síntese e as ideias centrais do livro, certo? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que numa pré-leitura a gente tem licença para pular intuitivamente pelo texto, porque a gente está avaliando se o texto interessa para nós, qual que é a importância desse texto. Então a gente não vai gastar muito tempo lendo tudo em sequência linear. A gente pode inclusive ir e voltar por diferentes passagens para atender esse propósito de avaliar a importância e o conteúdo principal. E tudo gira em função dessa necessidade que a gente tem de encontrar rapidamente o argumento central e as passagens mais importantes para a gente. Talvez já tenha aqui no topo da tela um outro vídeo que eu vou gravar no futuro que serve para mostrar que mesmo um livro, apesar de ter um texto linear, não se organiza na cabeça de um autor de forma linear. Ou seja, todo livro é, em certa medida, um hipertexto. E ele realiza de forma explícita, por exemplo, através de notas de rodapé, ou de forma implícita, remetendo uma parte do texto a outra. Se a gente pensar nas notas de rodapé e na forma como determinados conceitos e ideias reaparecem sistematicamente ao longo de um texto, ele começa a ficar muito semelhante a um hipertexto, ou seja, a uma exposição com múltiplos pontos de entrada e remissões internas. E eu acho que com essa ideia a gente se sente um pouco mais autorizado a fazer essas idas e vindas pelo texto, né? O terceiro ponto é focar no que é útil e fácil de ler. Porque a gente tem passagens que podem ser úteis e difíceis de ler, ou passagens que não são muito úteis, embora sejam fáceis. E claro, passagens que são pouco úteis e difíceis de encontrar, né? Então essas aí menos ainda, né? Eu provavelmente vou dar pulos maiores do que o normal, porque a gente está fazendo aqui um vídeo e eu não quero entrar numa discussão muito pormenorizada do texto. O quarto ponto não é menos importante do que os anteriores, na verdade é muito importante, que é um alerta. É o seguinte: ainda que a gente esteja fazendo essa leitura entrecortada, a gente precisa levar muito a sério os trechos que a gente escolheu para ler, porque senão vira uma palhaçada, né? Vira uma coisa assim, ó, só uma impressão que eu tive do texto e tal. Não. Quando a gente encontrar de fato uma passagem que interessa, a gente precisa ler ela com atenção e cuidado. E o quinto ponto é que a gente pode já ir grifando algumas coisas se a gente quiser, antecipando um pouco a etapa seguinte, que seria os grifos propriamente ditos, que, como eu falei para vocês, eu cobri no vídeo anterior aqui do canal. Se inscreva no canal e ative o sininho para ser avisado sobre novos vídeos. Também se inscreva na maravilhosa lista de e-mails através do link na descrição do vídeo. Vamos lá, se inscreve! Eu não vou sair daqui enquanto você não... Antes da gente ter contato com o texto propriamente dito, já existe uma série de coisas que a gente pode ir fazendo para ter uma ideia da relevância do livro, né? Então, por exemplo, aqui no site da Editora Vozes tem um sobre, né? É legal a gente dar uma olhada. Eu tô vendo que ele fala que este volume será útil a todos os que estão tentando integrar arte e pesquisa, fazer e pensar, teoria e prática, né? Isso já vai dizendo alguma coisa para nós, né? E o preço do livro aqui no site da Editora Vozes está o mesmo que o daquela grande livraria online multinacional, né? Que também é conhecida por explorar e até levar à falência editoras e livrarias locais. E com aquele filme Nomadland, que está indicado aqui no topo da tela, também ficou conhecida por promover precarização extrema do trabalho dos seus funcionários, né? Eu sei qual empresa que é. Você tá falando da... Então eu gosto de comprar no site das editoras locais sempre que possível para dar uma graninha a mais para as empresas menores, né? Então vamos comprar. Outra fonte preliminar de informações que podem ser úteis para a gente avaliar um livro é a contracapa, né? Que aqui no EPUB não tem, mas eu estou mostrando para vocês. As orelhas, né? O texto das orelhas. Eu também queria ter orelhas. São lugares em que a editora faz um esforço especial de cativar o leitor e o consumidor e que podem ser bastante úteis. Mas como o EPUB também não tem orelhas, a gente vai para uma outra ordem de questões que também parece um pouco óbvia, mas é prestar atenção no título, no autor, na editora em si, né? Então a gente pode ver aqui que o livro se chama Fazer, e aí a gente tem 4 palavras aqui, né? 4 campos do conhecimento e 4 disciplinas, que são antropologia, arqueologia, arte e arquitetura. Que interessante, né? São disciplinas bem diferentes, né? Que
vão ser tratadas no livro. E as 4 começam com A, né? Tanto no português quanto no inglês, que é curioso. Eu costumo vir nessa página seguinte para encontrar, primeiro, a data da publicação atual, né, 2022, e a data da publicação original, que é muito importante, né? Às vezes a gente tem uma data recente, mas um livro é do século passado, né? E quando a gente está um pouquinho familiarizado com a história de evolução de uma disciplina ou de uma literatura, é muito importante saber a data. E claro, a precisão aqui não é de anos, né, mas é de décadas. Pra você, eu pelo menos sei exatamente tudo o que aconteceu em todas as disciplinas, ano a ano. Porque a gente sabe mais ou menos o que estava acontecendo, o que pode acontecer no debate a cada década. Tipo, por exemplo, eu sei que fenomenologia, essas questões de interação entre teoria e prática e tal, não eram muito debatidas há 20, 30 anos atrás, né? E aí a gente vai formando um pouco uma cronologia bem impressionista, assim, mas é legal a gente estimular. Na verdade, a coisa mais importante que a gente precisa olhar antes de iniciar a leitura é o índice ou o sumário. Quando eu estava começando a graduação de Ciências Sociais, eu olhava o índice e falava, tá bom, é uma lista aí, vamos para a leitura direto. E principalmente depois que eu escrevi um livro, eu me dei conta de como é difícil dar nome para os capítulos, como o autor precisa fazer um esforço grande de escolher palavras que sejam ao mesmo tempo sintéticas e interessantes. Então é muito bom a gente prestar atenção no título de cada capítulo. Vai ajudar a gente também a entender toda a estrutura do livro, né? Então vamos ver aqui, conhecendo de dentro os materiais da vida, depois fabricando um machado de mão. Esse aqui, machado de mão, tal que será? Parece talvez uma coisa de arte ou de... Não, acho que é de arqueologia, né? Parece machado de mão, né? Então talvez pareça que é um capítulo dedicado a um dos As. Depois construindo uma casa, também parece uma coisa relacionada com a arquitetura, é claro, né? Relojoeiro, não me lembra nenhum dos 4 As. Mausoléu, céu da terra, tal. Então parece que tem alguns capítulos que são dedicados a um dos 4 As, ou esses 4 As estão subdivididos em mais capítulos, né? Mas enfim, é interessante ver, olha, que o primeiro e o segundo não parecem ter uma relação com nenhum dos 4 As em específico. E também esse livro tem uma peculiaridade, ele não tem um capítulo ou uma parte chamada introdução, que na verdade é onde a gente tem que ir na jugular, né? Vamos ler a introdução, só que aqui não tem. Então a gente vai ler o capítulo 1, que talvez seja a introdução. Vamos ver. E uma última coisa legal da gente fazer antes de ler o texto é dar uma olhada nos subtítulos do capítulo, que é uma coisa mais fácil de fazer com o livro físico, né? Mas eu já fiz aqui no EPUB e vi que os subtítulos são tão meio enigmáticos assim quanto os próprios títulos dos capítulos. Então a gente não vai entrar muito nesse assunto. Realmente parece que a gente vai ter que ler o subtítulo para entender o que é aprendendo a aprender, o que ele quer dizer com isso e tal, né? E agora, finalmente, para a gente começar a leitura do texto... Isso mesmo! Finalmente! Até que enfim! Era só isso mesmo. Pode continuar. Eu quero trazer, então, uma discussão que é muito importante para livros de ficção, de literatura, que é a noção de incipit, que é simplesmente a primeira frase ou as 2 primeiras frases e tal, que os escritores de ficção costumam dar muita importância. Nem sempre é tão importante assim para um texto científico, acadêmico, mas a regra costuma valer também. A primeira frase do texto é muito importante para você cativar o leitor, né? A gente também trabalha com a ideia de gancho, né? Gancho quer dizer gerar uma curiosidade para que o leitor queira continuar lendo. Então vamos ler. Conheça por si próprio. Essa era frequentemente o único conselho que meus companheiros me davam quando, há 40 anos, eu era um pesquisador de campo novato em meio ao povo Saami, no nordeste da Finlândia, e estava desorientado no processamento de alguma tarefa prática. Eu não conheço quem que é o povo Saami e me parece fundamental para entender o que ele está dizendo, né? Então aí a gente faz aquele tipo de pesquisa rápida na internet, né? E descobre que o povo Saami vive aqui perto do Ártico mesmo, né? É considerado um dos últimos povos indígenas da Europa com território próprio, são meio nômades, né? Tem uma cultura e uma língua específicas. Isso aí já ajuda a gente a entender uma série de coisas sobre o que ele está querendo dizer. Então, assim, o povo Saami falava para ele assim, conheça por si próprio e tal, né? Em vez de explicar, olha aqui, ó, no início eu pensava que eles apenas não queriam me ajudar ou divulgar o que sabiam perfeitamente bem e tal. Mas depois de um tempo compreendi que, muito pelo contrário, eles queriam que eu entendesse que a única maneira de se aprender alguma coisa é por meio de um
processo de autodescoberta. E aí já vou aplicar uma das premissas que a gente tinha falado antes e vou grifar essa parte aqui, olha aqui, que esse aplicativo aqui de EPUB Online, que a editora Vozes trabalha, é um pouco complicado, hein, gente? Olha só, ele tampa um pedaço do texto para dar a opção de grifar no local em que o mouse tá meio difícil de acessar também, né, online. Então, assim, sei lá, editora Vozes, podia melhorar um pouquinho esse aplicativo, hein? Além do mais, eu entendo que é difícil, né, as editoras fornecerem o EPUB, porque pode ser pirateado. Agora, eu comprei o livro, eu só consigo acessar online. Eu acho isso meio complicado, né? Mas a situação das editoras é difícil, né, gente? E por falar em aplicativos para estudar, gente, eu queria apresentar o patrocinador do vídeo de hoje, que é o UPDF. É um leitor e editor de PDFs que tem algumas funcionalidades que eu não esperava. Ele permite sincronizar os PDFs que você está trabalhando em dispositivos de Windows, Android, Mac e iOS. Permite compartilhar um PDF por meio de um link dentro do aplicativo. Tem um serviço de inteligência artificial integrado para resumir, fazer perguntas, criar mapas mentais do PDF que você está estudando e outras coisas. Permite reconhecer textos em imagens e executa muito bem as funcionalidades mais conhecidas, como grifar, escrever, desenhar, editar texto e imagem, pesquisar e substituir palavras ou trechos, inserir cabeçalho, rodapé, numerar as páginas, converter PDF em Word, Excel e outros formatos e permite também editar o conjunto das páginas, mudar a ordem das páginas, acrescentar e eliminar páginas. Tem até funcionalidades mais avançadas, como comparar PDFs, remover palavras ou trechos de texto sem deixar vestígios, criar formulários para serem preenchidos e gravar em PDF/A, que é um formato que mantém integridade ao longo do tempo, integrando, por exemplo, a informação sobre as fontes que foram usadas e assim por diante, garantindo a visualização exata do PDF para daqui 30, 50, 70 anos. Eu fiquei impressionado com a facilidade de uso e com a velocidade de resposta do aplicativo. E agora vamos voltar então para a discussão do texto do Ingold. E aí já estou passando assim meio rápido, né? Porque essa aqui, de novo, não é uma leitura muito pormenorizada. Então eu passo os olhos aqui e tal e vejo aqui, olha só, como o mero fornecimento de informações não garante o conhecimento e nem mesmo o entendimento. Como diz a sabedoria proverbial, é mais fácil falar sobre as coisas do que fazê-las. Então, de novo, né? O título fazer do livro, né? Então tem a ver com essa passagem aqui também. Mas eu não vou grifar, não, porque eu tô indo rápido, né? Não vou pensar muito no que tá grifado também. Eu vou grifar o que me parece muito óbvio e que não vai atrapalhar a minha velocidade. Aí aqui no segundo parágrafo ele vai falando que observando, ouvindo, sentindo é que a gente aprende, tal. A gente vai correndo os olhos rapidamente, assim, vendo se encontra alguma palavra mais relevante, né? Aí encontrei aqui, ó, ensinaram o que eu deveria procurar, como rastrear as coisas, né? Ou melhor aqui, olha aqui, tá em itálico, tá melhor. O itálico chama atenção também, né? O itálico é uma boa dica, né? Foi mais como se tivesse me contado como eu deveria descobrir as coisas, né? Ah, tá, então isso aqui eu vou grifar, porque não é ensinar como as coisas são, mas como descobrir como as coisas são, né? Aí, ó, eram pessoas que sempre tinham vivido pescando, caçando e reunindo rebanhos de renas, e assim para eles, a ideia de que conhecemos as coisas à medida que fazemos era uma segunda natureza. Isso aqui é bom também para enquadrar a especificidade desse povo Sami, né? Conhecer é movimento, aqui, ó, tô batendo o olho e tô até grifando, vamos lá. Aí vou correr. E aí aqui no outro parágrafo ele começa com uma citação, olha aqui, Gregory Bateson, não sei se eu quero saber muito da citação, quero ir no ponto central, então vou pular. Essa espécie de aprendizado não visa tanto nos prover de fato sobre o mundo, mas antes permitir que sejamos ensinados por ele, ensinados pelo mundo. Interessante. Vou até grifar isso aqui. O mundo torna-se um lugar de estudo, uma universidade que inclui não apenas professores formados e estudantes matriculados, encastelados em seus departamentos acadêmicos, mas pessoas vindas de todos os lugares, né? Olha, isso aqui é interessante. Por quê? Porque ele está mobilizando o que a gente pode chamar de contrafactual. Aqui ele está dizendo qual que é o contraste, com o que ele quer comparar o que ele está afirmando, porque eu tô vendo aqui, enquanto ele tá falando assim, ó, a gente aprende, a gente é ensinado pelo mundo, tudo, ok, é óbvio, tá bom, eu concordo com você e tal, sei lá, pode ser, né? Mas aí ele tá fazendo um contraste, aí já começou a estabelecer uma diferença que existe na realidade social, política, sei lá. Então isso é relevante pra gente entender onde que está a clivagem, né? Onde é que está o argumento dele, né? Então, é o que se chama de contrafactual, né? Muitas vezes está implícito. Pelo menos um dos contrafactuais é esse. Ele está criticando uma ideia de universidade com departamentos acadêmicos encastelados, pessoas encasteladas e tal. Então, eu vou grifar isso aqui também.
Não precisava grifar, né? Porque eu tô só dando uma passada, mas vale para marcar. Olha aqui, ó, aprender a aprender, ó. Passei os olhos, peguei, ó. Foi um pouco por sorte, hein? Às vezes tem isso também, né? A leitura rápida, ela envolve um pouco de sorte, assim, bater o olho e tal, e tentar encontrar as palavras. Isso aqui vai melhorando muito com a prática, né, gente? Eu também continuo tentando aprimorar, mas é sempre também limitado. Então, olha, aprender a aprender para eles, tal, significa libertar-se dos preconceitos, tal. Eu vou grifar esse aprender a aprender aqui. É para transformar cada certeza em uma questão, que deve ser cuja resposta deve ser encontrada reparando no que se apresenta diante de nós no mundo. De novo, essa ideia do mundo, né? E não olhando no final do livro. Então, essa coisa assim de engajamento no mundo, né? Que é um pouco o que a gente já tinha falado, né? Fenomenologia, a ênfase nos processos, do envolvimento com o ambiente. Já estava lá, né? Na descrição do livro no site da Editora Vozes, então a coisa vai se confirmando. E aqui, como vocês viram, eu já tinha até grifado essa palavra aqui que tinha me chamado a atenção quando eu corri os olhos lá pelos subtítulos, e tá falando aqui que a antropologia é a mais antiacadêmica das disciplinas e tal, né? E ele tá falando aqui, deixa eu ver melhor o que ele tá falando. Ela se dedica amplamente a desafiar o principal propósito que fundamenta a legitimidade das instituições acadêmicas, né, educacionais e tal. O que a academia se propõe é elaborar um relato confiável sobre a maneira pela qual o mundo funciona, ou revelar a realidade por trás da ilusão das aparências. Isso aqui é interessante, né? É um modelo, vai. E aí, então, ela está falando aqui, mas por que a antropologia... Aqui, ó. Há muito a missão da antropologia tem sido virar o panteão de cabeça para baixo. Panteão, né? Ele está bem crítico, assim, né? Bem irônico, assim, né? Com essa crítica à universidade. Deve-se partir do pressuposto de que se alguém sabe algo sobre os caminhos do mundo, serão os que dedicaram suas vidas, como fizeram seus ancestrais, a segui-los. Portanto, dizem os antropólogos, tentando entender quais são os caminhos da vida e tal, que o conhecimento está. Então é isso, quer dizer, a antropologia ela realmente faz uma etnografia, ela entra em contato íntimo com as realidades sociais e culturais que ela investiga, e nesse sentido ela é anti-acadêmica, porque ela não traz necessariamente um relato confiável sobre a maneira pela qual o mundo funciona, mas mostra a experiência comum das pessoas, né? Ó, tá vendo? Ó, ela mostra que não é a razão não está predestinada a suplantar a intuição, a expertise não está destinada a suplantar o senso comum, e a antropologia realmente faz um trabalho maravilhoso nesse sentido, né? A gente traz as práticas cotidianas, os saberes tradicionais e das culturas muitas vezes subalternas, para interpelar as certezas que a gente costuma construir, principalmente nos ambientes acadêmicos. Ele está certo isso, né? Só que, é claro, é uma crítica um pouco pesada, né? E me lembra muito uma estratégia argumentativa que é comum a muitos autores, eu inclusive já usei, né? Que é criar os seus próprios inimigos, vai? Criar os seus próprios adversários para tornar o seu argumento mais claro. Por que eu digo isso? Porque me incomoda um pouco, né? Essa desqualificação generalizante que ele faz das instituições educacionais e acadêmicas e tal. Só que está servindo a um propósito no texto dele, e é isso que a gente tem que entender. A gente sempre tem que entender o que o texto diz em si, né, gente? E não misturar muito o que a gente está achando, né? Pode até achar, tudo bem, vocês estão vendo que eu estou achando meio injusto, tal, meio chapado, né, essa argumentação dele. Sim, esse cara parece chapadão. Só que ao mesmo tempo a gente tem que comprar o argumento dele e tentar defender o argumento dele. E não misturar essas duas vozes que acontecem dentro da nossa cabeça, né? Estou falando isso um pouco rapidamente. Nessa leitura rápida, não faria isso, né? É muito mais intuitivo, mas eu estou mostrando para vocês o que está passando na minha cabeça, né? Eu diria que já deu para ter uma ideia do que estava tratando o próximo tópico, então já vou para o próximo. Que se chama Antropologia e Etnografia, né? E aí ele vai falar aqui que antropologia... E aí, ó, uma outra coisa importante, né? Olhar sempre não, mas dar especial atenção aos inícios e finais dos parágrafos, que é quando a coisa está sendo formulada para ser desenvolvida e no fim do parágrafo geralmente tem uma conclusão. Então são momentos importantes da gente capturar aquilo lá que eu falei, né? O que é fácil e ao mesmo tempo relevante, né? Então aqui, ó, na antropologia vamos estudar com pessoas. Esperamos aprender a partir delas, né? Então, quer dizer, a estudar com pessoas e não as pessoas, né? Com pessoas, por isso também está o itálico aí e tal. Eu já entendo um pouquinho dessa linguagem, né? Do Ingold e tal, da fenomenologia. Então, eu estou falando um pouquinho o que eu já sei um pouquinho que ele está... Por isso que eu consigo passar mais rápido, né? Mas então, antropologia, aprender com pessoas, né? Aí a gente vê esse outro itálico aqui, olha...
James Gibson chama de educação da atenção, então aprender com as pessoas, educação da atenção e tal. E aí ele vai falar que, vamos ver, eu não estou entendendo muito bem, mas além de se submeterem a essa espécie de educação, muitos pesquisadores se dedicam a documentar as vidas de suas comunidades, tal. Esse trabalho de documentação se chama etnografia. Tá bom, então ele está falando que tem uma coisa chamada antropologia e uma outra coisa chamada etnografia, que é uma coisa mais descritiva, né? Uma coisa é aprender com as pessoas a partir delas, outra coisa é descrever mais propriamente dito, né? Antropólogo e etnógrafo podem se combinar muito frequentemente, que está aqui atrás, tal. Bom, ainda não entendi o que ele quer dizer sobre isso. O próximo parágrafo, olha só, começa: um exemplo pode nos ajudar a pensar nisso. Eu inventei um. Não, exemplo eu não quero. Nesse momento eu não quero. A gente está passando rápido pelo texto, né? Ainda não entendi o propósito. Então vamos seguir. Vou pular esse parágrafo aqui de exemplo. E aí, olhando para os começos e conclusões de cada parágrafo, eu fui batendo o olho, pulei algumas páginas, alguns parágrafos e encontrei isso aqui que é útil, olha, que eu grifei. Confundir os objetivos da documentação com os da transformação significa deixar a antropologia impotente na realização da sua vocação crítica. Tá vendo? Aqui ele sintetizou um pouco, acho que o subtópico todo, né? Que ele está falando de antropologia e etnografia, e aí eu entendi que ele está dizendo assim que uma coisa é documentar, outra coisa é transformar, né? E ele está dizendo então que a antropologia é uma coisa mais transformadora e a etnografia se limita a ser uma coisa mais de documentação. Tá bom, eu acho que isso aqui já basta para entender o subtópico. Eu vou voar para o próximo. Começo do próximo tópico me parece interessante. Olha só, não é propósito da antropologia descrever a especificidade das coisas como são. Como eu já disse, é uma tarefa para a etnografia. Tudo bem, isso aí já parece que dá uma resumida no tópico anterior, né? Tá ótimo, tá confirmando o que a gente já sabia. E vale um parênteses aqui, gente, porque essa crítica que o Ingold faz à etnografia é um tanto esquemática e simplificadora, assim como a crítica que ele fez às instituições acadêmicas um pouco antes. Muita gente da antropologia se incomoda com a forma como o Ingold estabelece esse contraste entre descrição e transformação. Primeiro, porque uma descrição pode ser altamente transformadora. E segundo, porque a etnografia pode ser definida como um esforço radical de estranhamento, que é também transformador, não é meramente descritivo, né? E aí vocês podem ver que o Ingold costuma trabalhar com esses polos, esses contrastes muito marcados, né? E é uma coisa que me incomoda um pouco, né? É um certo maniqueísmo do texto do Ingold. Ele força um pouco a barra para estabelecer as distinções e reforçar os argumentos. E na verdade os argumentos dele são bons, né? Inclusive porque de fato existem muitas pesquisas em antropologia que focam muito nas descrições e deixam muito implícitas as reflexões teóricas, conceituais e a reflexão sobre as consequências da pesquisa para o futuro, que é o que ele está tentando fazer aqui, né? Está tentando enfatizar a importância de um olhar mais especulativo, mais prospectivo e tal. Acho que é isso. Então, abrir espaço para uma pesquisa generosa, aberta, comparativa, mas crítica sobre as condições e os potenciais da vida humana. É legal isso aqui. Seria unir-se com as pessoas em suas especulações sobre o que a vida poderia ou deveria ser. Isso aqui é interessante porque, assim, um entendimento convencional de ciência social ou de ciência é assim, pesquisar os que as coisas são, né? E aqui ele está falando que a antropologia poderia pesquisar como as coisas poderiam ser ou deveriam ser, que costuma ser um questionamento mais comumente associado à filosofia, né? Como deveria ser, como poderia ser. A ciência social, enfim, tradicionalmente, convencionalmente, estuda os que as coisas são, o que nunca é verdade, né? Totalmente, essa separação entre ser e dever ser é sempre um pouquinho difusa, né? Mas existe sim. Então ele está colocando a antropologia mais próxima da filosofia, que é o que ele faz em outros textos, tal. Então por isso que eu já consigo caminhar um pouco mais rapidamente pela leitura, né? É isso, né, gente? Quando a gente está familiarizado com o campo, essa leitura vai muito mais rápido, né? Esse reconhecimento inicial, né? Eu vou grifar aqui, que me parece bem bom. E olha só, é o primeiro parágrafo de um tópico, né? O que costuma ser interessante também, ou seja, o que a gente disse para a primeira e última frase de um parágrafo também vale para os primeiros e últimos parágrafos de um tópico, certo? Olha aqui, ó. Isso aqui é importante, ó. Não é só o que poderia ou deveria ser, mas é o que distingue a antropologia, né? Fundamentado numa profunda compreensão do que a vida é em determinadas épocas e lugares. Quer dizer, não é, poderia ser, deveria ser e tal, que é
especulação mais abstrata, típica da filosofia e tal. Não, a antropologia é muito concreta. Ela pega um povo, um lugar, uma época específica, estuda a fundo e pensa, talvez, aí, né, a partir daí, como que as coisas poderiam, deveriam ser também, né? E aí eu estava passando os olhos para o início dos parágrafos e encontrei essa frase aqui muito estranha. Olha só, mas para transformar aquilo que devemos ao mundo em dados que tenhamos extraído dele, é separar o conhecimento do ser. Não faz sentido essa frase. Por que isso me incomoda, né? Porque às vezes, né, gente, a tradução realmente não é boa. E aí não vale a pena olhar isso aí. Às vezes é melhor até ler no original. Então eu peguei aqui o livro original e encontrei essa frase e vi que o certo do tradutor seria: mas transformar aquilo que devemos ao mundo em dados que tenhamos extraído dele é separar o conhecimento do ser. Ou seja, ele está falando que quando a gente vai para o mundo e extrai dados e começa a tratar eles de forma abstrata sem olhar para as relações concretas que a gente tinha de verdade no mundo, a gente está separando o que a gente acha que conhece da realidade, do ser, né? Enfim, a tradução aqui não foi feliz. E aí a gente vai vendo, se tem muitos pontos desse, né, a gente começa a desconfiar um pouco, né? Por enquanto me pareceu bom, assim. Às vezes a gente é um pouco cri-cri, né? Mas assim, realmente não deu pra entender a frase, né? Cri-cri? Isso foi alguma indireta pra mim? E aí eu parei pra ler com calma o último parágrafo desse tópico que a gente tinha começado, pulei direto pro último e percebi que ele é bem importante, né? Ele fala aqui, olha, uma antropologia liberta da etnografia não estaria mais ligada a um compromisso com a fidelidade descritiva. Opa, isso é interessante, quer dizer, a antropologia não precisa ser tão fiel à descrição, ela estaria livre para trazer meios de conhecimento e de sentimento modelados através de engajamentos transformacionais com os povos de todo o mundo e tal. E aí olha lá, o contrafactual aparecendo de novo. Quando vamos estudar com grandes especialistas durante nossa educação, tá falando da escola, né, da universidade, das escolas, não o fazemos com o propósito de descrever ou representar as suas ideias mais tarde na vida, ou seja, como o etnógrafo faria, né? Ele vai num povo e descreve, né? Então ele fala assim, a gente não faz isso com os nossos professores, né? Mas sim aguçar nossas qualidades perceptuais, morais e intelectuais para as tarefas críticas que teremos de enfrentar. Então ele está falando que, na verdade, a gente precisava pesquisar a realidade social como se a gente estivesse aprendendo com os nossos professores. Ou seja, não é para escutar o que o professor disse e anotar, né, fielmente. É usar o que o professor disse para aprender, né? E para mobilizar para as tarefas críticas que teremos de enfrentar. Vocês estão vendo que eu estou lendo com muito cuidado o que eu selecionei, né, gente? É isso. Por um lado, a gente passa rapidamente, mas tem alguns trechos que... Peraí, vamos ler com muita calma. Quer dizer, os povos que a gente estuda são nossos professores. E como que eles poderiam nos ensinar a enfrentar as tarefas críticas da vida, né? Do futuro, teremos, né? Tem um futuro aqui, A verdade é que ao descobrir meios de continuar, necessitamos de toda a ajuda possível, mas nenhum grupo indígena, nenhum cientista especializado, nenhuma doutrina ou filosofia possui a chave para o futuro, se é que poderemos um dia encontrá-la. Temos de construir o futuro por nós próprios. Isso é maravilhoso, eu acho, né? Porque mostra a provisoriedade, né? De toda a produção de conhecimento, né? A gente tem essa ideia um pouco de que o conhecimento vai instrumentalizar a gente para situações do mundo, e na verdade o mundo é absolutamente imprevisível, infinitamente complexo, né? E o que a gente consegue fazer aqui numa pesquisa, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, é encontrar padrões, né? Identificar dinâmicas, encontrar algumas linhas de regularidade e tal, mas realmente o futuro é imprevisível, né? Então é uma concepção não só de ciência, mas é uma concepção de realidade, né? Muito específica, de uma disciplina como a nossa que está muito habituada a enxergar a complexidade, né? A não reduzir a riqueza do que a gente encontra em função de conceitos abstratos e gerais que a gente considera como sendo uma chave de entendimento do mundo. Não, a antropologia ela trabalha, claro, um pouco com conceitos, com abstrações, mas ela desconfia bastante dessas abstrações, e é por isso que ele estava falando que a antropologia é tão anti-acadêmica, né, nesse sentido. Então aqui nesse próximo tópico aparece
pela primeira vez a palavra arte, né? Talvez ele vai começar a falar de outro A, além da antropologia. Não estou identificando nada muito fácil de perceber. Aqui ele não fala de arte, mas fala de artesão. O artesão, pelo contrário, é permitir que o conhecimento cresça a partir do cruzamento dos engajamentos práticos e observacionais sobre os seres e coisas. O pensamento segue e responde aos fluxos dos materiais. Os materiais pensam em nós, experimentamos as coisas e vemos o que acontece. Assim, a arte da pesquisa avança em tempo real. É legal, mas é um pouco abstrato, né? E a gente vai ter que... O ideal seria, de fato, ler outros capítulos do livro e tal, né? Vamos ver onde a gente vai chegar. Bom, não tá tão fácil de entender rapidamente o que ele tá querendo trabalhar, mas o que eu vi aqui nesse começo de parágrafo, em sua grande maioria, os praticantes da arte da investigação, do que ele chama de arte da investigação, né? São encontrados não entre antropólogos, mas entre as fileiras dos artistas praticantes. Ah, tá. Então aí ele tá falando da arte, né? De arte, certo? Então eu vou grifar aqui e tal, mas ele falou o quê? De contato com os materiais, né? Ele acabou de falar lá em cima, né? Então assim, o artista é aquele que trabalha com material, né? Vai respondendo ao material e tal. Então acho que é um pouco isso. Agora eu tô vendo aqui que ele começa a falar um pouco de antropologia da arte, tá fazendo uma crítica aos estudos de antropologia da arte. Eu vou pular isso aqui não me interessa. E de novo, a parte final do parágrafo final do tópico pode representar um atalho para entender o que foi dito lá para cima. E aí eu peguei ele com calma e ele está dizendo assim: será que algumas práticas de arte, por exemplo, poderiam sugerir novas formas de se fazer antropologia? Opa, então ele está falando o seguinte, que na verdade ele não está só alinhando os 4 As, né, mas está mostrando que os 4 As fazem de certa forma coisas parecidas, né? E aí ele fala aqui embaixo, olha, que eu grifei, que a antropologia trabalha com texto, mas também estamos acostumados a trabalhar com fotografia e filme. Mas será que a gente poderia trabalhar também com desenhos, pinturas, esculturas, né? E obras de artesãos, composições musicais, edifícios, ou em sentido contrário, né? Não poderiam as obras de arte ser vistas como formas de antropologia? Quer dizer, ele está colocando tudo como sendo uma espécie desse engajamento com o mundo, né? Essa busca ativa por respostas que estão sendo reelaboradas e atualizadas constantemente na arte, com o trabalho por meio dos materiais, muitas vezes não verbais, né? E na antropologia, muitas vezes por meio do texto, mas pensando que a antropologia também poderia usar materiais não verbais e vice-versa, né? Quer dizer, os artistas poderiam, de repente, trabalhar com texto? Claro, né? Mas é interessante isso. É uma forma de definição de uma atividade inquisitiva, né? Que engloba arte e antropologia. E pelo jeito vai englobar também arquitetura e arqueologia. Eu acho até que a gente pode passar bem mais rápido pelo resto desse capítulo. Já deu para perceber que o capítulo é uma introdução, embora não tenha esse nome, né? E agora a gente já tem uma ideia bem boa, eu acho, né, do que o livro vai tratar. A gente descobriu qual que é o contrafactual, né? Esse saber acadêmico encastelado e tal, que ele criou dentro do texto dele, que não é necessariamente fiel ao que é na realidade, né? Mas é um inimigo que ele elegeu para fazer um contraste, né, para enfatizar o argumento dele. A gente percebeu que essas várias disciplinas podem ser compreendidas como um engajamento no mundo, com o ambiente, com os materiais, né, e que ele tem uma concepção de ciência e de realidade como um processo altamente complexo, onde não é possível prever o futuro nem confiar muito nas generalizações que concepções tradicionais de ciência confiam, né? E agora eu vou falar de uma técnica que eu acabei de perceber que é uma técnica, porque eu não imaginava fazer isso muito intuitivamente, mas enquanto eu estava fazendo o vídeo, me veio à mente aqueles momentos em que a gente está viajando por uma cidade que a gente não conhece, a gente tem que meio que ir embora para uma outra atração ou um outro bairro, e aí a gente fala assim: peraí, deixa eu só dar uma olhadinha até ali a esquina para ver se tem alguma novidade mesmo muito boa. E aí a gente já vai. Aí a gente vai, anda uns 20, 30 metros, vira esquina e descobre uma coisa interessantíssima. Então é isso que muitas vezes eu faço sem ter a consciência disso, né? Quando eu tô quase terminando essa passagem geral de um livro, eu já tinha desistido de ir para o segundo capítulo, aí eu falei, não, deixa eu dar uma olhadinha ali na esquina, né? E quando eu cheguei no segundo capítulo, tem um subtópico inicial que é bem descritivo sobre as atividades que o Ingold desenvolveu naquele curso que deu origem ao livro, e depois chegou nesse tópico aqui, que aí eu fui ler o primeiro parágrafo e está dizendo de forma muito clara uma série de coisas.
Então não dá para mudar de bairro, para ir para uma outra atração na cidade. A gente tem que ficar um pouquinho mais aqui, né? Que vale muito a pena. Então, de novo, é aquela ideia de buscar os trechos que são fáceis e ao mesmo tempo altamente relevantes nessa primeira leitura, claro. E aqui está uma chave de entendimento do livro, olha só. Este capítulo é sobre trazer as coisas de volta à vida. Já gostei que é muito direto, né? Seu argumento básico pode ser expresso por meio de um simples diagrama. Opa, diagrama é muito bom. Síntese, visual. Desenhe 2 linhas. Elas não precisam ser retas. Na realidade, você pode permitir que sejam um tanto quanto tortas. Porém, devem se manter uma ao lado da outra, como os rastros deixados por 2 pessoas que caminham juntas. Cada linha é um caminho de movimentação. Que uma dessas linhas represente o fluxo da consciência e que a outra represente o fluxo de materiais que circulam e se misturam. Imagine agora que cada um desses fluxos de consciência e de materiais é interrompido. Do lado da consciência, então vai ter uma imagem. E no lado dos materiais tomará a forma de um objeto. Tá. Nosso diagrama poderemos representar as 2 paralisações por meio de um ponto ou traço na respectiva linha. Bom, aqui tá difícil de visualizar, mas tem o diagrama desenhado logo aqui na frente, que eu achei. Que é esse aqui, olha só, né? Então tem fluxo da consciência e fluxo dos materiais. A consciência e os materiais estão andando paralelamente, né? E vão se influenciando reciprocamente ao longo do tempo. Enquanto que se a gente parar no tempo, aí surge essa outra operação aqui, representada por essa setinha, que é uma espécie de correspondência entre a imagem que a gente tem do mundo e o objeto. Só que essa ideia de imagem e objeto não aparece quando a gente está seguindo o fluxo, né? É tudo meio que uma coisa só. Ao contrário do que acontece com o par original de linhas, essa seta não é a marca de um movimento. É antes conceitual do que fenomenal. É um conceito que relaciona imagem e objeto, né? Então, agora que o nosso diagrama está completo, podemos fazer um resumo do argumento deste capítulo e realmente do livro inteiro. Pronto, achamos aqui o que a gente precisava, né? É uma síntese desse negócio todo aí. Então, a ideia do livro é mudar a nossa perspectiva do movimento de ir e vir, da imagem para o objeto, quer dizer, do mundo para escrever o que o mundo é, né? Criar uma imagem do mundo através de um estudo, digamos assim, e caminhar por fluxos e correntes materiais da conscientização sensorial, que é uma característica aqui em cima, olha, dos campos da antropologia, da arqueologia, da arte, da arquitetura. Então, esses 4 As têm esse potencial, né, de trabalhar com um fluxo contínuo, que é representado por essas 2 linhas verticais maiores entre a consciência e os materiais. Deu para entender, né, gente? Quer dizer, então a gente está, por exemplo, na arquitetura, está desenvolvendo um projeto, uma construção, e aí esse próprio desenvolvimento é que vai gerando uma consciência do que está ocorrendo, e essa consciência vai mudando os materiais, e os materiais vão transformando, vão atualizando a nossa consciência, e é isso que acontece nesse fluxo aqui vertical. É um diálogo ininterrupto entre mundo e mente. Enquanto que se a gente para fazer um estudo distanciado, tanto no espaço quanto no tempo, e para descrever uma coisa, como ele está criticando lá a etnografia naquela parte do texto, aí sim a gente para esse fluxo vertical e cria um contraste entre imagem e objeto, uma distância de verdade, né, entre imagem e objeto, que meio que paralisa esses 2 polos, imagem e objeto. Então, o objeto está lá, eu estou aqui, o objeto é assim, esse texto é assado, e aí então é isso que ele está criticando, né? Ele está fazendo uma espécie de elogio à capacidade dos arqueólogos, dos artistas, dos antropólogos e dos arquitetas, antropólogas, arqueólogas, de seguir o fluxo da consciência à medida em que está produzindo um artefato, seja um texto, um filme ou uma casa. Ou fazendo uma escavação arqueológica, né? Quer dizer, descobrindo aonde que está as camadas de terra e tal. É mais ou menos isso, né? Eu li rapidinho essa parte da arqueologia, mas é mais ou menos isso, que aproxima os 4 As, né? E alguns parágrafos mais adiante, ele associa esse fluxo vertical, assim, longitudinal dessas 2 linhas, né, a essa palavra morfogenético, que é justamente aquela que eu uso, né, para tentar desenvolver um método de estudos específico aqui para o canal, né? Quer dizer, uma capacidade, né, uma habilidade que a gente precisa desenvolver, né, gente,
de mobilizar técnicas, construir ideias no fluxo do processo do estudo mesmo, né? Então, assim, não tem regra tão rígida, né? Não tem uma receita de como estudar, né? Não tem um projeto separado da atividade em si, né? E isso é o que quer dizer a noção de morfogênese, quer dizer, como algo que toma forma à medida em que se desenvolve, à medida em que a gente vai engajando a nossa consciência no processo de leitura, no contato com o papel, com o computador, com as teclas, com os programas, os aplicativos e assim por diante. E me ocorreu que um exemplo disso foi justamente aquela imagem que eu mobilizei do turista que vai até a esquina ver o que tem, né? Vocês viram que eu tive a ideia no processo, enquanto eu estava fazendo o vídeo, né? Então, essa é uma forma morfogenética, digamos, ou morfogênica, né? De trabalhar. Quer dizer, eu não teria feito essa aproximação entre o turista que vai até a esquina e essa prática de olhar um pouquinho o que tem no próximo capítulo antes de eu considerar a revisão do livro por encerrada. Tá vendo? A gente vai descobrindo coisas no processo. Nada disso estava planejado, né? Então, isso é que é morfogênico, né? Dá para imaginar então, né, gente, que essa noção de morfogênico tem ampla utilidade para qualquer atividade nas nossas sociedades modernas, porque a gente está muito habituado com esses grandes divisores que separam projeto e execução, ideia e implementação, teoria e prática. E esse livro planta uma sementinha na nossa cabeça, né? Porque toda vez agora que a gente vai atrás de um projeto ou estabelece um plano de ação, de execução, ou que a gente segue uma receita para fazer uma comida, ou enfim, seguia por uma ideia ou um plano pré-concebido, a gente passa a se lembrar do quanto esse plano é limitado e do quanto que a gente precisa aprender a se adaptar, a se conformar à situação que a gente vai enfrentar, mobilizando a nossa intuição, os nossos sentimentos. E olha que bacana, né? Fazer pesquisa com esse olhar generoso, né? Ou fazer um projeto, cozinhar uma receita, fazer um vídeo para YouTube, tudo. Quando a gente confia demais nos nossos planos, a gente perde um pouco a capacidade de entrar no fluxo produzido na interação entre corpo e ambiente, mente e matéria e por aí vai. Mas tá aí outro esquematismo do Ingold, né? Especialmente a minha trajetória na arquitetura me leva a questionar a crítica que ele mesmo faz à arquitetura moderna. Porque, gente, vocês já imaginaram fazer um prédio sem ter um projeto? E o Ingold, quando elogia muito esse lado morfogenético, acho que ele descuida um pouco de reconhecer a importância de um plano, de um projeto, de uma ideia, de uma concepção, de uma separação relativa entre mente e prática, que poderia ser reconhecida como importante e complexizar o argumento do antropólogo. Mas, de novo, é uma estratégia argumentativa válida, né? Você estabelecer contrastes marcados para enfatizar o seu ponto. E nesse momento a gente poderia até partir para a elaboração de algumas notas de ideias, algumas fichas de ideias, né, que a gente teve a partir mesmo dessa leitura preliminar, sabendo que é uma leitura preliminar, né? Mas a gente pode, por exemplo, pegar alguns trechos, citar esses trechos com precisão, né? E aí inserir algumas das ideias que a gente aprendeu na nossa rede pessoal de conhecimento, que, como vocês sabem, eu estou ensinando a fazer aqui usando o aplicativo Obsidian. Se você quiser conhecer um pouquinho o básico do funcionamento do programa e como essas ideias que a gente foi caçando aqui de forma meio improvisada no texto poderiam entrar na rede pessoal de conhecimento, eu recomendo para vocês o vídeo que está aqui no topo da tela. Quem sabe se eu não estivesse gravando esse vídeo, essa consulta preliminar ao livro do Ingold poderia ter sido feita em, não sei, meia hora, 40 minutos, 50 minutos. Então, vocês imaginam, num dia de trabalho, a gente poderia entrar em contato com uma meia dúzia de livros, né? Para aí, então, decidir quais que a gente vai ler com mais atenção e cuidado. E essa técnica de consultar vários livros rapidamente é uma das principais habilidades de quem trabalha com pesquisa acadêmica, né? Mas que pode ser incorporada para qualquer um com um pouquinho de prática. E eu gosto de me lembrar o que eu aprendi com um dos primeiros professores que eu tive que me ensinaram a fazer pesquisa. Ele dizia assim: esse momento de exploração preliminar de vários livros, onde você pega vários livros das estantes da biblioteca, coloca eles sobre a mesa, né, e vai dando uma olhada no prefácio de um, na introdução do outro, na bibliografia também, né, que é uma coisa que eu esqueci de dizer, mas olhar a bibliografia também pode ser um bom atalho para entender quais são as filiações de um livro, né? Enfim, você vai
surfando de uma forma muito livre por essa quantidade de material. E conforme disse lá o meu professor, é uma das coisas mais prazerosas que existem na atividade de pesquisa. Curiosamente, ela se confunde com uma compreensão superficial e rápida das coisas, né? Nessa era em que a gente tá da internet. Agora resume tudo isso aí em 15 segundos pro TikTok. Então vale uma advertência, né? Para não confundir o que é uma atividade exploratória, que vai seguindo a curiosidade da mente e o que os livros nos dizem, né? Vocês podem ver que já é uma atividade morfogênica, e uma mera passagem superficial onde a gente não se envolve propriamente com o que está conhecendo. Gente, eu queria agradecer que vocês ficaram até o final do vídeo. Queria agradecer também o meu amigo humorista João Rabelo, quer dizer, o Lampadinho, que está respeitando cada vez mais os nossos combinados, né, Lampadinho? Para ficar mais comportado aí. Ele fez minha família de refém. Se vocês quiserem conhecer mais o trabalho do João Rabelo, quer dizer, do Lampadinho, pode dar uma olhadinha na descrição do vídeo, no link. E registrem, por favor, nos comentários o que vocês acharam, sugestões, ideias. Esses vídeos estão sendo mais longos e bem trabalhosos da gente fazer, mas também tem sido muito divertido. E queria convidar vocês para colocar agora essa teoria toda em prática.